Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da semana 5 de História, PET 4, quarto bimestre. E o tema do vídeo é Imigração no Brasil. Hoje veremos como a chegada de pessoas de tantas nacionalidades somaram a nossa diversidade. Nosso país é uma tremenda mistura cultural. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, o Sudeste e o Sul. A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e à exploração da terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural dos imigrantes também é notável. História. A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um movimento, ao mesmo tempo, colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo num processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros e indígenas. Vamos aprender um pouco mais com o vídeo aí, Migrantes de São Paulo. Depois nós voltamos para as atividades propostas. Com a esperança de uma vida melhor, milhões de imigrantes vieram para o Brasil entre os séculos 19 e 20. Na bagagem, além dos seus pertences, traziam o sonho de refazer a vida trabalhando na indústria ou na lavoura. Muitos deles foram para o estado de São Paulo. Depois de desembarcar no Porto de Santos, as pessoas seguiam para a Hospedaria de Imigrantes de São Paulo, localizada na capital, no bairro da Moca. Lá, os imigrantes contavam com uma assistência que ia da hospedagem até a divulgação de oportunidades de trabalho. Na hospedaria, o imigrante passava primeiro por uma área destinada ao banho. 31 banheiros e uma estufa faziam parte dessa seção. Os banheiros com água quente e fria contavam com 3 compartimentos: um para deixar as roupas, outro para tomar banho e o último para vestir a roupa desinfetada na estufa. Todo esse cuidado era muito importante porque os imigrantes atravessavam os oceanos em porões superlotados, sob péssimas condições de higiene, em uma época marcada por grandes epidemias. Depois de vacinadas, as pessoas eram encaminhadas ao salão de chamadas, onde faziam o registro ou regularizavam sua documentação e recebiam o cartão de refeições. Os refeitórios comportavam 80 mesas, cada uma com 10 lugares. Neles eram servidos café e pão às 7 horas da manhã, almoço às 11, jantar às 4 da tarde e ceia às 7 da noite. O leite era oferecido apenas para crianças fracas ou menores de 3 anos. Havia também um restaurante na própria hospedaria, onde os imigrantes podiam comer e pagar um valor simbólico de acordo com tabela aprovada pelo governo. Quando deixavam a hospedaria rumo ao novo destino, recebiam um sanduíche de pão com salame para a viagem. A permanência de um imigrante na hospedaria variava entre 7 e 8 dias. No primeiro andar, havia 6 grandes dormitórios.
Durante o dia, as camas eram erguidas junto às paredes para deixar espaço livre para a circulação. A parte central da hospedaria era dividida em pequenos quartos reservados às famílias. As divisões eram desmontáveis e feitas de madeira. Toda a roupa de cama era esterilizada em máquinas a vapor. Além dos alojamentos, havia uma central de serviços médicos com farmácia e laboratório de análises, serviços de correio e telégrafo, posto policial, lavanderia, cozinha, refeitório e um setor de assistência odontológica. A agência oficial de colonização funcionava nas dependências da hospedaria em um prédio ao lado do conjunto principal. Assim, era de fácil acesso aos imigrantes e aos fazendeiros que queriam contratar mão de obra. A agência encaminhava os imigrantes aos locais de trabalho de acordo com suas profissões ou aptidões. Na agência, havia grandes quadros nos quais eram exibidas as ofertas de trabalho oferecidas pelos fazendeiros. Um mapa do estado de São Paulo servia para esclarecer a localização das fazendas, que seriam os locais de trabalho. Havia outra seção onde eram feitos os contratos de distribuição, compra e venda de lotes em núcleos coloniais. A hospedaria funcionou por 91 anos, teve diferentes administrações e acolheu mais de 2,5 milhões de imigrantes de mais de 70 nacionalidades. Essas pessoas trouxeram novos sotaques, sobrenomes, pratos, danças, vestimentas, festas e esportes para o nosso país. A herança deixada por elas faz parte da cultura brasileira. Então vamos para as questões propostas do PET 4, volume semana 5 de História. Mas antes de resolver as questões, faça a leitura do texto que ficou faltando aí no vídeo, que é Chegaram os Imigrantes. Após fazer a leitura de todos os textos, resolvam as questões propostas da semana 5. A primeira questão é: quando os imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil, marque com X a alternativa correta. Qual foi o século que os imigrantes chegaram ao Brasil? Questão número 2 é um texto lacunado. Complete as lacunas, de acordo com a leitura dos textos aí propostos. Então, complete as lacunas com as palavras que estão faltando. Questão número 3. Quais eram os sonhos dessas pessoas e o que estavam dispostos a fazer quando vinham para o nosso Brasil? Responda no espaço correspondente. Questão número 4, leia o trecho a seguir. Então, na sua casa, faça a leitura do texto, o trabalho nas fazendas. Após, responda a questão número 5. De acordo com o texto, alguns imigrantes tiveram dificuldade de lidar com o trabalho pesado da fazenda, indo para as cidades em busca de trabalho. Quais os trabalhos que eles passaram a exercer? Então, o texto vai informar aí para vocês que os imigrantes tiveram dificuldade com o trabalho pesado nas fazendas. Então, eles se mudaram para a cidade. Então, nessa questão, você vai escrever quais as profissões que eles exerceram na cidade depois que eles abandonaram as fazendas. Questão número 6. Marque as afirmativas corretas. Então, aqui você vai marcar mais de uma alternativa. Você vai marcar somente as alternativas corretas. Então, crianças, com essa questão finalizamos o vídeo da quinta semana de História. Um abraço a todos, até a próxima aula.